Meus amigos, com boa noite. Nós estávamos falando de ontologia e colocamos que ela é a ciência universal. Fizemos uma divisão em 3 partes. A primeira parte seria o ser em si mesmo, que nós já vimos, falamos sobre o bem, sobre o mal, algumas coisas assim, a inteligibilidade. Vamos começar a falar hoje sobre o ser nas suas grandes divisões. Posteriormente falaremos sobre o ser como causa. Então hoje vamos nos ater mais às divisões do ser. O ser, ele não existe sob a forma absolutamente indeterminada em que o considera, por abstração, a metafísica. Apenas os seres, quer dizer, os indivíduos, existem verdadeiramente, sendo todo o resto não ser absolutamente, mas maneiras de ser dos indivíduos. Estes diversos seres, indivíduos ou não, podem ser agrupados, por sua vez, em grandes categorias que constituem as primeiras divisões ou determinações mais gerais do ser. Estas grandes divisões são as da substância e os diversos acidentes. Além disso, o ser pode, por sua vez, se dividir em toda a sua amplitude em ato e potência. Como esta última divisão é mais geral ainda que a das categorias, é por ela que nós vamos começar a falar sobre o assunto. Então, para chegarmos com mais facilidade à divisão em potência e ato, começaremos por fazer distinção entre a essência e a existência. Então, inicialmente, uma noção sobre essência e existência. Analisando a ideia de ser, a gente vê que o ser pode ser tomado em 2 sentidos. De início, significando o ato de existir, a existência. Como nas proposições César existiu realmente, ou ainda Pedro lê, é leitor. Então, nesses 2 casos, trata-se de afirmar a existência de uma coisa, de César, e do ato de ler. O ser pode ser tomado como designando seja o que é ou pode ser, quer dizer, o sujeito atual ou possível de existência. É assim que nas proposições Pedro lê, o homem é racional, o muro é branco, as palavras Pedro, o homem, o muro, são sujeitos nos quais existem ou podem existir a leitura, a razão, a brancura. Seja o que uma coisa é, Pedro é homem, o muro é branco, César foi um grande capitão. Estas últimas acepções compõem o que se chama, em sentido lato, a essência. Tomada em seu sentido estrito, a essência é aquilo pelo qual uma coisa é o que ela é e difere de qualquer outra. Animal racional exprime a essência do homem, quer dizer, aquilo pelo qual o homem é homem. É esta essência que formula a definição pelo gênero próximo e diferença específica, que nós já vimos lá atrás em lógica. Então, sempre que formos definir alguma coisa por gênero e diferença específica, nós estamos aqui falando de essência. E quais são as propriedades da essência? A essência, tal qual a entendemos no sentido estrito, é o ser necessário,
no sentido de que é impossível pensar uma coisa como desprovida ou privada de sua essência, porque isso seria pensá-la como sendo e como não sendo o que ela é. Não tem como pensar uma pedra como dotada de inteligência, por exemplo. E o que mais a essência é? É o primeiro princípio de inteligibilidade, pois é por ela que cada ser é de início inteligível, cognoscível pela inteligência e que se explicam todas as suas propriedades. É pela essência animal racional que se compreende de início o ser homem e que se compreendem as propriedades deste ser: mortalidade, sujeição à dor, capacidade de rir e por aí vai. Já sabemos que a inteligência humana, na impossibilidade de poder apreender sempre as essências das coisas, utiliza ou as propriedades ou a forma exterior das coisas como substitutos da essência. Olha que interessante, isso aqui é muito profundo. Porque então nós concluímos que conhecemos pelas propriedades, pela forma ou pela essência. Então é interessante colocar: aquela pessoa conhece bem disso, pela forma. Aquela pessoa conhece bem disso, pelas propriedades. Aquela outra pessoa conhece bem isso, pela essência. E aí é interessante até acrescentar, falando de essência, que o amor é a essência da alma. Por isso o homem não pode deixar de amar. Esse amar é qualquer coisa, tá? Falando das propriedades da essência, nós temos que falar também que todo ser criado é composto de essência e de existência. O que quer dizer que não existe razão do que é. Sua essência não implica existência. Poderia, então, não existir. Nós chamamos isso, tecnicamente, de um ser contingente. Um problema célebre que suscita a distinção de essência e de existência consiste em saber se, num ser singular, a essência é realmente distinta da existência, do ato que a faz existente. Os filósofos tomistas sustentam a distinção real. Ainda é necessário compreender que distinção real não significa necessariamente separação, nem mesmo possibilidade de separação. A brancura é real e distinta do papel na qual escrevo, mas não pode estar separada dele. Isso aqui é interessante porque muitas discussões filosóficas e muitos problemas na vida de muitas pessoas, ela está ligada a um problema de interpretação inadequada sobre essência e existência. A gente vai ver bastante isso futuramente. É algo muito importante. Todos os dias, praticamente, a gente escuta alguém falando alguma coisa que remete a isso. Aí eu não quero adotar porque aí tem uma carga genética na essência daquela pessoa agir assim ou assado. O meu filho tem na sua essência isso. A minha companheira, meu companheiro, não sei quem. Então é muito interessante a gente avaliar isso aí. E as noções de ato e de potência já estão implícitas na distinção de essência e de existência. A essência aparece como o que pode existir, como estando em potência para a existência. E a existência é o que confere à essência o ato. As noções de ato e de potência também nos são sugeridas pelo fenômeno da transformação. Toda transformação consiste na passagem
da potência ao ato. A água se torna vapor ou gelo. Ela é, então, vapor em potência e gelo em potência. Tal árvore dá tais frutos. O fruto está, então, na potência da árvore. Já ouviram aquilo, né? Pau que nasce torto, morre torto. Supõe-se, então, que isso aí está na essência e que nada naquele ser poderia mudar a sua existência. Então, isso gera um monte de problemas, porque se nós temos liberdade, segundo alguns pensadores, nós somos capazes de fazer de nossa existência o que nós quisermos. Vapor e gelo são os atos diversos da água, como o fruto é o ato da árvore. Então, a potência é a aptidão a tornar-se alguma coisa. E o ato é ou o estado do ser que adquiriu ou recebeu a perfeição para a qual estava em potência, ou o exercício de uma atividade que faz passar um ser da potência ao ato. O ato, nesse último sentido, se chama ação ou ato segundo. A gente já falou um pouco sobre isso lá atrás. A potência é alguma coisa de real no ser. Assim, para a água, a capacidade de se tornar vapor ou gelo. Todo ser não se torna uma coisa qualquer. Um pé de abacate não nos dá maçãs. E com relação ao ato e potência, nós temos vários axiomas. Vários axiomas importantes são enunciados sobre o ato e a potência. Recordando, o axioma é uma verdade tão clara que nem precisa ser demonstrado. O primeiro deles, uma coisa não é perfeita senão quando está em ato. Assim, a perfeição da árvore consiste em dar frutos. Segundo, o ser age na proporção em que está em ato. Agir é produzir alguma coisa, quer dizer, realizar um ato. Bom, não é possível dar a não ser o que se tem. Terceiro, todo ser capaz de transformação é composto de potência e de ato. De ato, porque tem presentemente um estado determinado. De potência, porque é suscetível de receber um outro estado. A potência não pode passar a ato, a não ser sob a ação de um ser em ato. Porque o menos não dá o mais. Todo efeito tem uma causa proporcionada. Então é interessante demais aqui. Com relação à graduação, quem é branca está em potência para a faixa amarela. Quando ele chega na amarela, ele está em ato amarela e em potência para a vermelha. Agora, somente pode lhe dar o grau quem tem o grau. Um exemplo bem próximo, bem simples. A gente para por aqui para dar tempo à assimilação, porque esses conceitos serão fundamentais para os próximos bate-papos nossos. É muito interessante porque a gente vai pensar numa série de coisas aí, com relação ao que a gente está falando sobre o ser, sobre a essência e a existência, sobre esses conceitos. E vai acontecer que o Adriano vai falar assim, poxa vida, ele está falando de mim. O Alex possivelmente vai pensar em algum bate-papo nosso e vai falar a mesma coisa. Poxa, ele está falando isso por causa daquele assunto que a gente conversou ontem. Idem para você, Isabela. Então, na realidade, por favor, nós estamos falando do conceito máximo. Falar de ser, de existência, sempre a gente vai falar de alguma coisa
que parece extremamente familiar a cada um de nós, que é, né, o nosso dia a dia e tal. Então, por favor, eu não estou elogiando, não estou criticando ninguém em nenhuma situação. Nós estamos falando de conceitos filosóficos que podem ser aplicados de inúmeras formas, tá certo? Então é muito bom, porque a gente avalia a finitude, a nossa capacidade de ser aquilo para o qual nós somos projetados para sermos. E também aquele lance, isso aí influi uma série de implicações na nossa existência, claro. Porque muitas vezes você quer mudar alguém, você percebe que, poxa vida, naquele local ali de atendimento às pessoas, tem alguém que tem uma história terrível, mas eu acredito que eu posso mudar essa pessoa, eu vou proporcionar a ela aquelas coisas que ela não teve. A gente escuta muito isso, tem muitas ONGs fazendo isso, é muito legal, né? Então, esses conceitos, é possível isso realmente, que você mude aquela pessoa que tem, digamos, tantas ideias mal, tanto mal em si, né? Porque a gente viu que o mal é uma ausência. Mas a gente percebe que algumas pessoas agem de uma forma tão maldosa que esse mal parece ser, não parece ser a ausência de ser. Então a gente fica pensando, eu posso mudar isso? Eu não posso realmente? Eu posso mudar em mim um instinto que eu tenha? Alguma coisa que faz parte da minha essência, que aparentemente ultrapassa os meus instintos, sabe? Então é muito bacana, porque a gente vê a finitude, a gente sabe que as coisas começam e que as coisas vão até um certo limite, elas vão transformando, passagem do ato à potência. Então, a gente sofre muito e nunca sofre, porque você sabe que tudo que tem um começo tem um fim, não é verdade? Aí é muito legal que a gente vai se apoiar no que a gente viu sobre a alma. Se existe uma possibilidade de imortalidade, o bem máximo deveria então ser eterno, e ele é eterno aparentemente. Então, às vezes, a gente fica discutindo, brigando e tal. Eu sou muito chato com vocês, todos que estão aí, sem exceção, e mais alguns que não estão presentes. E muitas vezes é para chamar a atenção de vocês realmente para algumas situações. A gente nunca chega a levar vocês a uma situação de extremo, porque a ideia é prepará-los para elas, e não passar. Fazer vocês passarem por elas antes da hora, não é verdade? Então, o nosso treinamento é isso. Nós temos que treinar para o combate, treinarmos o combate, nos prepararmos para o combate. E aqui, só adiantando para vocês, vai ter aqueles professores, aquela divulgação na internet, que vai falar o seguinte: tudo que nós aqui fazemos no nosso treino é fake. Eles vão falar, a realidade é muito diferente. Sim, sem dúvida. Como é que a gente vai argumentar com essas pessoas? O único jeito é entendendo esses conceitos que nós estamos vendo. Porque você vai olhar e falar, poxa vida, o Alex mesmo pesquisando, vocês vão ver sobre facas. Alguém vai falar que tudo que existe sobre faca é papo furado, não é possível de realizar. Eu tenho vários cortes, eu realizei muita coisa em vida real. Tem muita cicatriz, tem facas de lembrança, eu peguei em situações não agradáveis. Então, se eu estou aqui ainda, seria eu a única exceção? Não sou, de modo algum. Né? Então, esses conceitos aqui são interessantes, que vai exigir da gente que pense um pouco mais em profundidade sobre uma série de coisas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre um assunto que vai exigir bem atenção também, vamos falar sobre a substância, algumas coisas assim. Mas essa parte do ato e potência é muito legal. É muito bacana. Então, fica aquela pergunta, as coisas terminam? Não, se elas passam de ato a potência e estão em transformação, nada tem fim. Tudo tem fim, e nada tem fim, depende do enfoque que você olha. É maravilhoso isso, é muito bacana. Não é não, Alex? Ai. Eu acho que aqui a gente tem fundamento para poder estudar depois de Teodiceia, ver um aspecto, futuramente fazer umas críticas até a esses estudos que a gente está fazendo. Mas é muito bacana, é um negócio assim que vai falar, poxa vida, eu tenho que ver as coisas sobre enfoque que eu não tinha pensado antes. Não é isso, Adriano? Ai. Só para ver se estava apertado. Não é isso, Isabela? Muito bom. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Você tem piada pra gente hoje, Chirrano? Oi? Você tem piada pra gente hoje? Oh, muito bem. Vocês sabem o que um álcool disse para outro álcool? Não. Eita, nós!
E essa aqui é melhor ainda. O que é que tem 4 patas e voa? É um casal de passarinhos. Que gracinha, né? Um casal de passarinhos. Eles se tornaram um só, né? Que bacana. Meus amigos, vida longa e próspera, paciência e perseverança. Abraço carinhoso a vocês. Boa noite, gente. Até mais tarde. Curtiu o visual? Ô, viu? Muito bom. Ouve.